É sempre muito bom a gente estar compartilhando a palavra de Deus junto com os santos, né? É muito bom estar aqui com as irmãs, é um privilégio. Eu sou Patrícia, sou aqui da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E a hora que a irmã estava orando, né, ela falava, intercedendo, pedindo a Deus para que o Senhor venha aniquilar todo o impedimento, né? Eu estava aqui tentando entrar, olhei, faltava 10 minutos, 5 minutos, e a minha internet, de repente, sumiu. Não aparecia nenhum nome, né? E eu falei, Deus, põe as mãos aí, Senhor. Põe as mãos. Porque de vez em quando, às vezes acontece, mas é muito difícil, né? Sai até o nome, e aí vai na da vizinha, mas é ruim o sinal. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? E muitas vezes o adversário vem na nossa vida, né? Para tentar fazer um impedimento, ou às vezes a própria internet mesmo, né? Vem por tramas, alguma setinha, né? Mas nós sabemos que quando a gente convida Jesus para estar conosco em qualquer área, em qualquer situação da nossa vida, ainda que ele intervenha, as mãos do Onipotente, elas sempre estão atentas. Quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, pode até ter algum impedimento no mundo espiritual, mas existe um Deus que sempre está trabalhando em nosso favor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em João capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Uma passagem bem conhecida. Amém? João 5. Aí eu vou ler alguns versículos. Glória a Deus. Vamos lá, então. Depois disso, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amém? Ai, glória a Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, quer ficar são? É linda essa passagem, né? Até aqui, irmãs. E quando o Senhor ministrava o meu coração, eu falei, Deus, traz um direcionamento, porque muitas vezes a gente lê, a gente medita, né? Mas eu realmente, assim, eu me atento àquilo que o Senhor quer falar, né? Nós conhecemos essa passagem, mas eu fico assim, pedindo o direcionamento do Senhor, para que o Senhor faça o querer dele, e não o que a gente almeja ouvir, mas o que ele quer nos ensinar. E essa passagem nós conhecemos por um homem que se achava muito tempo enfermo, muito tempo doente. E a hora que eu acordei, a primeira coisa, eu fui dormir pensando e acordei pensando, mas a primeira coisa que o Senhor ministrou ao meu coração foi que muitas vezes a gente está no estado como esse homem estava. Muito tempo, irmãs. 38 anos é muito tempo nessa situação. Muitas vezes nós nos encontramos assim muito tempo. Aqui nos dias que Jesus estava subindo para uma festa, estava tendo um evento, ele estava subindo, passando por esse lugar. Então tinha lugares onde ele ia encontrar pessoas inteiras. Tinha lugares em que ele ia encontrar pessoas bonitas. Tinha lugares mais atraentes para ele estar. Mas, mais uma vez, Jesus nos surpreende com os improváveis.
Porque a Bíblia nos diz que ele estava passando por ali, ele não era o trajeto, não era o que estava marcado, talvez na mente, ou talvez até na rota de Jesus, entrar ali naquele tanque de Betesda, entrar na porta das ovelhas. Mas olha só, o nome mesmo diz, porta das ovelhas, ali tinha alma, ali tinha alguém que chamou a atenção, de que atraiu Jesus para lá. Então Jesus, nesse momento, ele interrompe a sua ida para uma festa para fazer a vontade do Pai. E ele vai ali também proclamar, também colocar jus ao que ele veio fazer na terra. Porque nesse dia a Bíblia nos diz que era um dia de sábado. Então não podia acontecer nenhum mover, nenhum movimento, nenhum milagre pelos judeus. Não podia acontecer. A Bíblia nos diz que Jesus, por esses atos e tanto outros, que ele veio quebrar o protocolo mesmo, que ele veio dizer que por conta disso ele foi muito perseguido. Então tem situações na nossa vida que às vezes você se submete, você sim vai ser perseguido, você sim vai ser confrontado, mas você está fazendo a vontade do Pai. Só que quando eu acordei, Jesus falava para mim assim, ele ministrava o meu coração, muitas vezes nós estamos igual a esse homem. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos no encontro da extraordinária e nós não olhamos para Jesus. Nós não vemos o real mover na nossa vida, porque esse povo aqui, de tempo em tempo, talvez teria um tempo que algumas pessoas que aqui diz que havia uma multidão, então o fluxo ali era muita gente que passava por ali, talvez alguns já estavam atentos quando acontecia, talvez outros realmente só ficavam ali esperando. Tinha gente ali, o Espírito Santo me revela, que morava ali, esperando um mover, de tão aflito, tão necessitado. E por que não pontear esse homem, que também estava numa cama, que a Bíblia nos diz, deitado por muito tempo, esperando esse mover. Só que quando Jesus chega nesse dia para esse homem, que estava ali esperando, a Bíblia nos diz que Jesus chega e já pergunta para ele, ei, você quer ficar são? Você quer ficar curado? A Bíblia nos diz que quando ele olha para Jesus, ele não sabe de quem se trata. Quem é Jesus? Ele não tem conhecimento da grandeza que está ali perguntando para ele se ele quer ficar pronto, se ele quer ficar são, se ele quer ficar curado. A negatividade naquele homem está tão sobrecarregada, a cegueira espiritual está demais naquele homem, que ele não tem noção de quem chegou ali para fazer uma pergunta para ele. Porque muitas vezes nós estamos na nossa vida e nós estamos achando que Jesus não está vendo, que Deus não está vendo, não tem consciência de nada, está tudo parado. E nós estamos vivendo a vida um dia após o dia, mas Senhor, eu não saio dessa situação. O que é que está acontecendo? Será que o Senhor, muitas vezes a gente coloca o nosso problema nas pessoas, como esse homem, quando Jesus pergunta para ele se ele quer ficar são, ele estava tão acomodado naquela situação, que em vez dele falar assim, eu quero, não, vem eufórico, mas ele estava tão negativado, que ele coloca o problema nas pessoas. Ele fala, olha, não tem ninguém para me tirar daqui. Não tem ninguém. Quando acontece, sempre vem e entra um na minha frente. Então eu sempre vou ficando para trás. Mas muitas vezes isso acontece com cada uma de nós. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos na extraordinária e nós só estamos aqui só ouvindo, mas não está entrando. E o Senhor convida cada uma de nós para viver algo que a gente não viveu ainda. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e aí nós saímos da igreja e falamos, nossa, mas o culto estava estranho, nossa, mas aquela irmã cantou estranho, nossa, mas aquele irmão pregou estranho. Mas qual tem sido a sua entrega nesse culto? Qual tem sido a sua entrega nas extraordinárias? Será que antes de entrar nesse momento, você se entrega para Deus e convida, Pai, eu só quero estar se o Senhor estiver. Por isso eu preciso que o Senhor esteja. Senhor, eu vou para a tua casa, mas eu quero te sentir, eu preciso do Senhor.
Eu quero não ser só um praticante de culto, mas eu quero estar dentro do culto, eu quero me envolver debaixo da tua graça. Eu não quero ser um comunicante de milagres dos outros. Eu não quero só olhar e ver aquela irmã, mas aconteceu aquilo. Não, Deus te chamou para você ser um milagre. Deus te chamou para você chegar na sua casa. Talvez você não tenha uma família junto com você, mas o Deus te chamou para não chegar com a Bíblia debaixo do braço, contando o que aconteceu com os outros, mas Deus te chamou para chegar na tua casa e falar, hoje eu fui alcançada. Porque muitas vezes tem pessoas que chegam até você e falam, nossa, lá vem, chegou do culto, vai contar o que aconteceu, nossa, e aquilo, sabe, a gente vira motivo de chacota. Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus tem levantado um tempo de mulheres para viver experiência. Talvez o que você está passando pode estar te trazendo medo e uma sobrecarga, um peso. Mas o Senhor hoje se apresenta para mim e para você. Você quer ficação? Você quer sair desse peso? Você quer sair desse momento, desse mar parado? Alguém aqui já foi numa praia e já viu algum mar parado? Ele sempre se movimenta, né? Onda após onda, ele sempre está em fluxo. E nós não podemos ser um mar parado, uma água parada, fica sempre no raso. O Senhor quer algo sempre diferente de nós. Por isso, esse homem aqui, ó, a Bíblia nos diz que ele tem 38 anos nessa situação. Então, ele não fala quantos anos ele tem. Mas eu imagino que a idade dele poderia ser um pouquinho mais de 38 anos, um pouquinho bem mais, porque a Bíblia nos diz que era por um pecado que ele estava nessa situação. Foi algo que paralisou a vida dele. Foi algo que deixou ele ali totalmente vulnerável à situação, refém daquilo que ele estava vivendo. E muitas vezes a gente se aprisiona por um determinado sentido e acontecimento da nossa vida. Tem horas que a gente olha e fala assim, Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir sair. Mas sabe aquilo que te traz equilíbrio, aquilo que te faz trazer esperança? É uma vida entregue a Deus. É uma vida equilibrada em Deus na oração. Se tudo aquilo que você apresentar, se tudo aquilo que você chamar a atenção, Jesus estiver primeiro. Olha só, 38 anos e Jesus teve que se apresentar para ele. Porque muitas vezes a gente olha e fala, Deus não está vendo, Deus não está me enxergando nessa situação. Eu não sei até quando mais. Deus, eu não aguento mais. Mas ei, não são pessoas. O que eu venho liberar para você hoje, isso que você está vivendo, o Senhor paralisou tudo em sua volta só para chamar a sua atenção. Só para que o seu olho fosse aberto. Porque o que ele tem não é com pessoas em sua volta, mas sim com você. Então ele sim, foi permissível aos olhos de Deus parar. Para que ninguém levante você dessa cama e te leve lá só para um acontecimento. Irmãos, não é congresso. É vida com Deus. O culto, às vezes, são 2 horas, mas quando ele acaba, ele ainda tem que continuar na sua vida. Quando você vai no mercado, quando você vai numa feira, quando você vai na cidade, quando você vai, aonde você estiver, o culto tem que continuar. Não é só um momento, não é só 2 horas, não é só um evento, não. O Senhor, ele quer estar com você todos os dias. Ele quer fazer parte do seu acordar, ele quer fazer parte do seu almoço, ele quer fazer parte do seu jantar. Mas o que eu acho interessante é que é um tempo determinado para todas as coisas. E de repente Jesus chega na vida desse homem, como ele está chegando aqui para muitas mulheres nesta manhã. E está fazendo essa pergunta para cada uma de nós. E aí? Eu me apresento para vocês hoje. Vocês querem ficar saradas? Querem ficar curadas? Quer deixar que isso que está te trazendo um transtorno, está te trazendo um abastecimento de preocupação. Você quer deixar isso de lado e deixar que eu seja o centro na tua vida?